Que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações. O tema é palpitante e ele está inserido num livro extraordinário, Florações Evangélicas, através da instrutora Joana de Ângeles, na psicografia do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. É um tema, penso eu, que está no ar. Nós devemos estar agora, nesse instante, especulando o que o palestrante poderá nos trazer em relação a esse processo. E a leitura introdutória fala justamente de espíritos desencarnados, trevosos. No entanto, uma questão se impõe, porque quando falamos de espíritos trevosos, acreditamos nós que esse tipo de influência se dê de cima para baixo, ou seja, do plano espiritual ao plano físico. Esquecidos que esses mesmos espíritos que hoje estão no mundo espiritual são aqueles que vivenciaram aqui no nosso planeta e que, por um processo de ignorância, subiram a esses mundos que nós identificamos no livro Nosso Lar como umbral. O umbral nada mais é do que espíritos que demandam o planeta Terra, ainda sob condições ainda que estão amarrados aos processos da vida física, que transitaram em processos equivocados e que, ao retornarem à verdadeira pátria, a pátria espiritual, se encontram em situações aflitivas. Portanto, espíritos que não se libertaram completamente das peias da materialidade. Então, somos nós que, nesse processo de idas e vindas, nos deparamos neste processo de ajustamento em que nos impomos pelas ações nefastas que produzimos. Mas eu gostaria de introduzir a nossa palestra com uma frase muito importante, uma sentença emitida pelo Espírito Hamed no livro Um Modo de Entender, uma Forma de Viver. E ele diz, introduzindo-nos nas lições da noite de hoje: somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e atitudes. A responsabilidade pessoal e o livre-arbítrio implicam a obrigatoriedade de respondermos por nossas decisões e comportamentos adotados. Vamos entender um pouquinho essa sentença, porque ela vai abrir os nossos horizontes a um raciocínio, o porquê as trevas se instalam nesse processo em que encetamos da jornada espiritual, portanto, da nossa ascese espiritual, o nosso processo evolutivo que se dá da ignorância e simplicidade, como sinalizado no Livro dos Espíritos. Portanto, caminhamos num roteiro dual, porque o planeta Terra se debate entre duas forças claras, as forças que poderíamos chamar do mal e as forças do bem. Foi assim desde o início de épocas remotas e continua sendo, porque nós nos debatemos neste processo e lutamos para espancar as viciações que ainda dormitam na intimidade do espírito e que jornadeia neste processo de libertação espiritual. Então diz Hamed, somos a causa e o efeito. Por que a causa e o efeito? Porque nós originamos processos que recolhemos hoje. Quantas vezes nos colocamos queixosos diante dos acontecimentos da vida, acreditando inocentemente de que nós não demos aso, não demos causa aos processos afligentes, os processos que hoje nos contaminam, e acreditamos em muitas causas
acreditamos que os outros são culpados pelas nossas infelicitações, pelas nossas desditas, mas nunca assumimos a responsabilidade pelos atos que realizamos ao longo da jornada terrena. No entanto, diz Hamed que somos causa e efeito em face dos nossos atos e atitudes. Quais são as atitudes? Quais são os atos que assumimos hoje, nos dias de hoje, que nos causam tanto aflição? Porque somos responsáveis, diz Hamed. O que fizemos outrora no passado são atos que contaminam a nossa presente existência. Portanto, somos responsáveis, sim. Os efeitos que sentimos hoje poderá estar sustentado num processo de vidas transatas, de priscas eras que se projetam hoje em nossas vidas, mas também somos nós, verdadeiros artífices construtores do processo que demanda um caminhar sob as luzes do eterno bem, as luzes do amor. No entanto, a humanidade continua equivocada nesse processo, mas cabe a nós, dentro dos compromissos assumidos, e isso significa responsabilidade. Temos, portanto, responsabilidade pelos atos praticados, porque não somos crianças a quem podemos desculpar através de um ato descuidado. Nós já caminhamos sob a égide do conhecimento cristão, o conhecimento colocado a nós através de um convite amoroso realizado pelo Mestre Jesus. Portanto, abre-se uma expectativa grandiosa e nós nos colocamos nesse processo como cooperadores da missão em que Jesus nos convoca a exercitar com ele o processo amoroso. Portanto, temos responsabilidade, porque estamos sob o apanágio de um princípio que diz o quanto caminhamos, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o livre-agir. É quando nós podemos eleger situações em escolher o bem que podemos realizar e o mal que não devemos fazer. E quando cedemos ao processo dos apelos da espiritualidade inferior, dos irmãos trevosos, também encontrando em nós ressonância de condutas e pensamentos, instala-se nesse processo uma ligação indesejável, que chamamos, dentro dos postulados espíritas, de obsessão. Muitas pessoas ficam aterrorizadas quando falamos do processo da obsessão. No entanto, ela se instala invariavelmente no ser humano, que não passa incólume aos processos das suas vivências terrenas, sem que sofra a aflição, a dor, o sofrimento, que faz parte, sim, da sua rotina, da sua pauta de aprendizado. Enquanto o homem ainda não se liberta, sofre as injunções do mundo físico sobre o processo das suas próprias inferioridades. Portanto, o alerta que a espiritualidade faz em relação a nós, que caminhamos dentro de um processo de libertação, é que estejamos atentos. Quando o Mestre Jesus fala em orar e vigiar, está dizendo claramente: preste atenção do que falas, como tu conduzes, da forma de agir e reagir diante da vida. Portanto, das trevas à luz do conhecimento, isso já segue séculos e séculos. E esse processo é detectado em todas as religiões. Desde as mais remotas da antiguidade, há registros de livros sagrados da existência de seres voltados para o mal. Portanto, há um componente do bem e do mal na trajetória evolutiva do homem. Então, nós estamos caminhando, volto a repetir, sob
a injunção dessa dualidade, de um planeta dual em que um homem se debate entre essas duas forças claramente definidas no processo de um mundo de provas e expiações, graduando-se, sabemos nós, a um processo de regeneração. Então, para a compreensão da evolução da humanidade, nós precisamos buscar na antropologia, que é a ciência que se dedica ao estudo da espécie humana, para desvendar toda essa trajetória da relação do binômio trevas e luz. Então, da jornada terrena rumo à jornada espiritual, liberta-se a humanidade do vale de lágrimas e de dores, valendo-se da reencarnação, estrutura fundamental da doutrina dos espíritos, tendo como ponto de partida a simplicidade e a ignorância. Vamos esclarecer esses pontos, porque eles são importantes. Quando caminhamos, e nós caminhamos, a meta preconizada pelo Mestre é o processo libertário da própria humanidade. Quando Jesus desce dos altos planos da criação e se materializa, esse anjo que se materializa junto à humanidade, ele tem uma missão. Qual é essa missão? Fazer com que o homem caminhe, evolua, suba os degraus do processo evolutivo. Esta é a missão primordial, primeira, uma condição sine qua non, condição, portanto, especial para que a humanidade caminhe. Então, Jesus desce desses altiplanos da criação e se materializa para que a humanidade receba o impulso das suas lições libertadoras. E diz, tendo como partida, e essa afirmação está íncita no livro dos Espíritos, que nós partimos da simplicidade e ignorância, significando dizer que todos nós partimos deste processo. A evolução, portanto, não se dá através de benesses. Acreditamos muitas vezes que um pedido desarrazoado que formulamos para que alcancemos determinada situação, ela se processa simplesmente pela vontade do plano espiritual, aquecendo aos nossos pedidos, volto a repetir, desarrazoado, intempestivo, mas devemos entender que toda trajetória de libertação é conquista individual, onde o espírito aprimora aqueles sentimentos atávicos até então largamente exercitado e difundido pelo espírito em aprendizado. Nós voltamos a um processo de reflexão quando o homem ele começa a possuir o processo da racionalidade, a razão predomina sobre o processo da animalidade. Adquirimos nessa trajetória o processo da consciência, ampliamos o conhecimento da divindade e ampliamos também em relação a nós um conhecimento que lutamos para nos entender. O sofrimento deflui de um processo de pura ignorância do espírito. Então o espírito só absorve a luz na medida que ele identifica-se com o Pai, com a sua criação, com o seu Criador. Então nos lapidamos. Nós vamos, porque somos espírito imortal e através de muitas vivências, todos os espíritos crescem, porque potencialmente trazem na intimidade a chama do processo evolutivo, das virtudes. Nunca se esqueçam, toda vez que acreditarmos incapacitados de alcançarmos determinados pontos convocados pelo Mestre, de nos libertarmos através principalmente do amor, porque o amor impregna toda uma jornada do qual estamos submetidos, porque quando falamos de perdão, falamos de tolerância, falamos de não julgamento, nós estamos falando de amor, essencialmente de amor. Jesus nos convoca, portanto, à perfeição. E lá no Evangelho, se buscarmos o Evangelho, nós devemos lê-lo todo dia,
é o mestre que nos convoca ao processo da perfeição, quando ele diz: sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, Jesus fala porque ele fala em nome desse Pai. A perfeição absoluta a ele pertence, porque a nossa perfeição ela é relativa em função do estágio em que estamos inseridos. Mundo de provas e expiações. Não há perfeição absoluta ainda no atual estágio. E essa perfeição tem como modelo, como paradigma para Jesus, seu Pai, Deus, nosso Pai. E para nós, o nosso professor, o nosso pedagogo, o nosso guia, o Mestre Jesus. Portanto, é ele que devemos nos espelhar neste processo. E é ele que nos convoca ao processo da perfeição. E o processo da perfeição nos exorta a nos esclarecermos, a nos orientarmos dentro do seu evangelho libertador. Então, nesse processo, nessa trajetória, Jesus se coloca como o paradigma, o modelo para todos nós. Ele diz de uma forma clara: eu sou o caminho, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E não há outro caminho. Então Jesus afirma com clareza absoluta a nossa meta, o que devemos alcançar nesse roteiro. Então temos, de tudo que temos dito até agora, responsabilidade e o livre-arbítrio, porque para conhecermos a diferença entre o bem e o mal e evoluirmos com os nossos próprios méritos, então há uma necessidade da união do espírito a um corpo físico. Esse é o aprendizado. Muitas vezes questionam os amigos que chegam à casa espírita: nós não poderíamos então evoluir só em espírito? E os amigos instrutores dizem: não, nós precisamos estar em contato com o processo da matéria. A matéria não é ruim, absolutamente, mas precisamos entender que este processo da matéria está a exigir de cada um de nós um processo de libertação, porque quando amamos, quando nós fazemos com que as virtudes eclodam, essas virtudes que dormitam na intimidade do espírito, nós espancamos a materialidade, a animalidade, os processos atávicos que ainda dormitam na nossa intimidade. Vamos nos libertando paulatinamente. É o que dizem os amigos. Mas cada um tem efetuado a evolução de maneira peculiar, dentro do seu ritmo, fazendo com que o resultado de nossas escolhas e atitudes sejam adotados no decorrer da nossa trajetória existencial. Então, nós definimos quem somos dentro do processo reencarnatório. Então, a reencarnação é pedra lapidar da doutrina espírita, porque sem o entendimento da reencarnação, como nós explicaríamos as diferenças gritantes que existem nas nossas relações? Sem o processo da reencarnação, nós não definiríamos o próprio Pai como um ser de sabedoria, de justiça e de amor. Somente através da reencarnação nós progredimos, porque a ela definimos uma conduta pessoal. Então, lá nós vamos definir as nossas diferenças culturais, emocionais, morais e espirituais que ocorrem em cada indivíduo. Então, sustentados no processo do livre-arbítrio, com o qual nos deparamos constantemente, que é a capacidade, volto a repetir, de escolher, dentre várias alternativas que nos surgem, aquela que julgamos ser a mais conveniente e desejável, permitindo-nos, assim, determinar o que queremos para nós. Portanto, nada de queixumes.
toda vez que nós nos colocarmos dentro do processo de vitimização, e o Hamed diz que nós temos uma propensão a vitimizarmos diante dos acontecimentos da vida, lembremos que criamos todo um processo que nos imantam ao sofrimento, mas também que, se bem exercitado, as virtudes nos libertam de longas eras das trevas. Portanto, está em nós, íncito em nós, o processo que nos deixam dentro de um processo de dor, de desastres, de aflições, e passamos a conviver com o processo da alegria, da paz, na medida em que interiorizamos esses processos preconizados pelo Mestre. Daí porque há uma ênfase especial nas lições ministradas pelos Espíritos Amigos, no sentido de nos transformarmos. Vejam, a grandíssima maioria das mensagens diz no sentido da transformação do homem. E, para fazê-lo, eles identificam um conhecimento interior, um conhecimento que deve se dar a partir da nossa libertação. Quando abrimos as nossas asas para o mundo espiritual, captando essas energias fabulosas e poderosas do mundo espiritual, e dentro delas nós nos colocamos perfeitamente identificados nesse processo de libertação. Raciocinando sobre o tema, Kardec formula a questão 121 do Livro dos Espíritos. Diz eles: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não foi o que dissemos no limiar dos nossos estudos, que o homem teve como princípio a simplicidade e a ignorância. Mas diz os amigos, não têm eles o livre-arbítrio? Responde os espíritos, Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. É a questão da eleição. Eu tenho os caminhos, eu tenho meu livre-arbítrio, nada me impede que eu eleja determinadas situações, sejam elas boas ou más. Mas uma vez que assumimos essas atitudes, por elas somos responsabilizados. Não há como fugir a esse processo. Ações concretizadas é a causa, mas os efeitos delas retornam porque é inevitável em face de um princípio claro, que é de ação e reação. Tudo o que fazemos retorna. Daí porque diz o Evangelho com extrema clareza, semeadura livre, colheita obrigatória. Emerge, portanto, da resposta dos Espíritos que sempre existiram inúmeros caminhos a serem seguidos, e cada um optou por aqueles que pareceram ser mais convenientes. Mas nem tudo que julgamos ser mais adequado é verdadeiramente o mais apropriado ao nosso bem-estar. Elegemos, às vezes, sobre um processo de influenciação, pode ser ele espiritual, através de desencarnado, mas também agimos em função daquilo que recebemos dos nossos irmãos encarnados. A nossa estrutura deve recepcionar o bem, é o que determina o mestre, mas ainda, como caminhamos sob a injunção dos processos mais agressivos do plano espiritual, cedemos a esses processos. Não poderemos pôr culpa tão exclusivamente ao plano espiritual para dizer eu errei porque eu fui influenciado, eu fui obsediado, porque nós cedemos em função também das nossas adequações, porque cedemos, porque aceitamos aquele tipo de influenciação, seja através de encarnado ou desencarnado. Culpa, portanto, nos cabe, porque, em última análise, somos nós que determinamos
finalmente o caminho que desejamos seguir. Já conseguimos, nesse processo, aprender e aprender sobre as virtudes que necessitamos conquistar, de modo a concretizarmos o próprio progresso. Portanto, é imprescindível o desenvolvimento da nossa responsabilidade de pensar, de sentir, de agir, porque estamos sob a égide de um processo chamado livre-arbítrio. E livre-arbítrio significa examinar e discernir o que se deve e se pode fazer. Aquilo que se pode, mas não se deve realizar. Daí a necessidade de conduzirmos o comportamento correto, para não assumirmos compromissos caracterizados por desvio de responsabilidade, porque no âmbito da lei de ação e reação, a criatura humana é responsável pelas suas ações e reações que emergem dos seus atos. Portanto, nós não podemos assumir uma postura de que é mais fácil acusar o outro, dizer o outro responsável pelos nossos atos. E então, à medida que o ser humano evolui através, volto a repetir, dos processos das encarnações, aclara-se, amplia-se a sua consciência e vai cada vez mais engrandecendo o processo da sua responsabilidade. Daí porque aquele que mais sabe é o responsável maior pelos seus atos do que aquele que não sabe, né? Que desconhece os processos do princípio que norteia a conduta do ser humano, que é aquele que diz da ação e reação, portanto, do nosso livre agir. Da onde vem a argumentação de Paulo, o apóstolo da gentilidade, que ele diz: não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Está lá em Gálatas 6, 7. Portanto, nós acreditamos ludibriar a própria divindade, ou que a nossa semeadura, uma vez implantada, seja para o bem ou para o mal, nós não recolheremos dela aquilo que realizamos? É uma estultícia, é uma sandice à humanidade. O homem acreditar-se exime de recepcionar aquilo que construiu. Então, o homem é esse espírito que se liberta através da luz, mas também é o espírito que se torna trevoso em função da sua ignorância temporária, transitória. É bom que se diga, porque há religiões que acreditam e que transmite aos seus adeptos aquela noção que, uma vez colocado numa posição de dor, né, extrema do inferno, ele de lá não sairá, porque isso contradiz plenamente a sabedoria da divindade. Imagine se Deus permitiria que seus filhos, que ele criou, permanecessem eternamente num processo de sofrimento. Isso jamais acontecerá. As trevas é processo, é fruto exclusivamente da nossa ignorância. Uma vez suplantada a ignorância com a ampliação da nossa consciência, quando nos entendemos inseridos nesse processo libertador, desse convite amoroso formulado por Jesus, nós nos desprendemos da materialidade que aí está e alçamos voos grandiosos rumo ao processo da nossa libertação. Quem me segue não anda nas trevas, disse Jesus. Entretanto, nossos pensamentos são sombrios, são fracos, né? Nós precisamos fortalecer os nossos pensamentos, as nossas condutas no amor. Portanto, jungidos a este estado de espírito, o ser humano pode ser facilmente atingido por espíritos trevosos, que se aproveitam das nossas fraquezas morais e passam
a nos influenciar de modo permanente, se nós não conduzirmos nossas condutas de forma diferenciada. Então, nós temos nos nossos lares, na nossa constelação familiar, derruindo-se, algo acontecendo, algo se avolumando. A nossa família, o nosso núcleo familiar não está em harmonia, não está em consonância com os processos amorosos de Jesus. E acreditamos que isso é algo sem muita importância, passageiro, mas na realidade, talvez dentro desse processo aí esteja se instalando espíritos brincalhões, trevosos, agindo de forma a desestruturar aquele núcleo familiar. E não são poucos, porque os templos religiosos estão abarrotados de pessoas aflitivas, depressivas, isoladas, sem que consigam detectar o conteúdo desses comportamentos. Analisemos, olhemos, reflitamos o que está acontecendo na intimidade das nossas vidas. Talvez aí esteja instalado um espírito, né, já propenso a um processo de destruição familiar. E nós damos aso, nós nos ligamos quando discutimos, quando nós não damos atenção ao filho, quando nós criticamos a esposa, o esposo, quando os nossos comportamentos não nos conduzem a um processo de clareza e libertação. Nesse contexto, a treva tem um peso maior do que a luz. A guerra um peso maior do que a paz. Vivemos em meio das trevas, mas a luz do Cristo é o farol da nossa iluminação interior. Vivemos alimentando o sofrimento, mas a expectativa de salvação se concretiza na conduta amorosa e incondicional ao semelhante. Amor. Perguntada a Joana, por que o planeta Terra é um planeta tão conturbado, de guerras, fomes, de tantas coisas ruins que nós conseguimos visualizar, sentir. E ela diz com clareza meridiana, falta de amor. E o mandamento maior determinado pelo Mestre não é outro. Quando diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a dizer-nos claramente, faça ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Viver alimentando-se das trevas é fácil nos dias de hoje. Vejam, é a espiritualidade que nos afirma. Viver alimentando-se das trevas é fácil nos dias de hoje. Bem mais difícil é o roteiro da luz, porque nossa visão de mundo ainda está impregnada na superficialidade da vida. Para penetrarmos nas esferas do pensamento superior, é preciso o auxílio dos espíritos de luz, inspiradores de novos ideais. Não estamos aqui por acaso. A Casa Espírita é, na realidade, um hospital de almas enfermas que somos. Todos nós. Nenhuma exceção. Todos nós aportamos, geralmente, como indigentes espirituais, como os enfermos. E aqui é um hospital que acolhe as enfermidades de vários matizes. Somos, portanto, esses enfermos que ainda caminham sob a injunção das trevas que nos circundam, porque aquecemos, nos ligamos, quando devíamos orar e vigiar, como diz o Mestre. Portanto, tenhamos cuidado nesse caminhar, porque se estamos imersos nas trevas, não conseguiremos despertar para a luz se não caminharmos dentro das luminosidades preconizadas pelo Mestre Jesus. Acendamos, portanto, a nossa luz e não reclamemos da sombra que está à nossa volta.
Não permaneçamos na expectativa do que os outros possam fazer por nós. Façamos a nossa parte. Quando Jesus nos formula o convite, ele nos convida para amar e espancar o processo das trevas da ignorância que ainda jaz na intimidade de cada um de nós. Negarmos a fazê-lo é a mesma coisa de que negarmos a tomar um remédio prescrito pelo nosso médico, que, sabendo das nossas enfermidades, receita. E nós dizemos, não tomamos esse remédio. Retornamos ao médico e o médico pergunta, como está a sua saúde? E eu digo, lamentavelmente, eu ainda não melhorei. Mas como? Tomaste o remédio? Não, eu não tomei o remédio. Se Jesus hoje estivesse à nossa presença e nos cobrasse esse processo amoroso, esse caminho libertador, qual a desculpa daríamos agora? Se estivéssemos agora dentro de um processo de doença grave e se desencarnássemos agora nesse instante, como demandaríamos ao plano espiritual? Cheio de queixumes? Cheio de desculpas? Este é um processo, aliás, detectado pela espiritualidade, que diz, com lástimas, mas sem abandonar-nos nesse roteiro libertador, de que a humanidade ainda perpetra crimes hediondos, crimes morais, que aviltam o processo libertador da criatura humana. Então, afinal, o que são as trevas? Como passar das trevas à luz? Como proceder? Quais são as orientações que podemos extrair dos pressupostos espíritas? Devemos temer o poder das trevas? É uma questão a ser formulada. Trevas, vamos identificar o que seja treva. Trevas, em sentido literal, está associada ao quê? À escuridão, a ausência completa de luz, às coisas negativas, aos abismos, aos lugares inferiores e subterrâneos. Em sentido figurado, a ignorância. Quando nós estamos ignorando, nós estamos na treva, a ausência de conhecimento. Isso é trevas, no sentido figurado. Para o espiritismo, lugares povoados e desertos, em que erram obscuros espíritos lastimosos. Portanto, em termos simbólicos, podemos ver a treva como oposição à luz. Portanto, onde não há luz, não pode haver vida. Por isso, imaginava-se, em priscas eras, que o mundo dos mortos era rodeado de trevas. Mas e a luz? A luz nós temos, essa configuração íntima. Nós diremos, em sentido figurado, é a faculdade de percepção, inteligência, esclarecimento, elucidação, jornada espiritual, viagem, caminhada que se faz para atingir determinados fins superiores. Então, a luz é o que se busca na atual existência. A luz simboliza, e ela tem vários significados ao longo do tempo. Na antiguidade, Platão, no seu famoso mito da caverna, ele compara metaforicamente a luz ao brilho do sol. No livro Gênesis, do Velho Testamento, Deus separa a luz das trevas. Jesus, no Novo Testamento, é a luz do mundo. Santo Agostinho, na Idade Média, compara o conhecimento à luz e dedica a Deus a fonte que ilumina tudo. René Descartes, um filósofo francês, matemático e físico, associa a luz à razão. John Locke, pai do liberalismo na Inglaterra, chama a luz de lamparina, ao débil conhecimento do ser humano. Portanto, a luz é o que nós buscamos. Houve uma idade, a idade do iluminismo, em que a razão sobrepuja a questão física, a questão da matéria, do positivismo da época. Temos o nosso paradigma, o nosso modelo, Jesus. E ele nos traçou
um roteiro libertador e convidou-nos a seguir suas lições, alertando-nos que o exercício dessa tarefa seríamos perseguidos e vilipendiados, mas aqueles que perseverassem alcançariam o reino dos céus, o reino de Deus. Ora, desde a época em que foi implantado o cristianismo, nós vemos os cristãos perseguidos ferozmente. Tá? Foi aguda essa perseguição. Posteriormente, Jesus vem e diz aos seus discípulos que somos nós, no mundo contemporâneo, no terceiro milênio, mas ele instrui aqueles discípulos de outrora para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, repelir os demônios, empenhando nesse mistério, sem temor, na prática reiterada da caridade e do amor. Somos nós, convocados da mesma forma nos dias de hoje. Nós acreditamos que o exemplo que está lá há muitos séculos, ele permanece lá naquela época. No entanto, ele já se transplantou para cá, em pleno século XXI. E nós ainda acreditamos que o exemplo dado pelos discípulos, que se imolavam nos circos de Roma, se reuniam nas tumbas, nos cemitérios, para falar o que eles queriam, para nutrir-se daquelas lições maravilhosas de Jesus. A questão que deve ser colocada em nossos corações: precisamos disso hoje? Absolutamente não precisamos. Mas, graças a Deus, de posse de tamanho tesouro, nós ainda continuamos indiferentes ao processo. E a dor vem e nos acolhe, e nós queremos desculpar-nos diante da vida, acreditando que não merecemos tais acontecimentos. Por que eu sofro? Por que meus filhos me causam problemas? Por que a minha vida nunca nada dá certo? Então ficamos com lamúrias, com queixumes, com reclamações. Olhem-se, vejam-se e façam essa pergunta a si mesmos. Nós precisamos olhar para dentro e identificarmos por que sofremos, por que somos assim. Por que a vida não sorri? Por que a minha vida está sempre dando para trás? Mas nós não abraçamos as luzes do eterno bem, as luzes que espancam as trevas, porque nós comungamos, nos aliamos com o processo trevoso, porque o espírito ainda não se libertou completamente desse processo. Então Jesus exortou-nos ainda a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, estimulou-nos a nada temer, advertiu-nos que não viera trazer a paz à terra, mas a espada, e por fim recomendou-nos, vejam, a sermos como uma criança, pois o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelhavam. Portanto, são condutas transformadoras, são condutas que espancam velhas viciações, velhas condutas, para que abracemos condutas renovadas e transformadoras. Portanto, os ensinamentos ministrados por Jesus a seus discípulos, que se estendem no século atual, eram simples e objetivas: enaltecer a vida espiritual. Com o tempo, o poder das trevas, no entanto, amplia-se e deturpa a essência desses conhecimentos superiores. Então, ao longo das civilizações humanas, assistimos ao advento de diversos acontecimentos denominados guerras santas, as perseguições religiosas, a famigerada Inquisição. No âmbito do cristianismo, criou-se os dogmas, os rituais, o comércio das indulgências e a confissão auricular. Tais fatos contribuíram para que o cristianismo fosse quase que totalmente desfigurado. Vejam, o espírito irmão X, o nosso Humberto de Campos, no capítulo Nos Domínios da Sombra, do livro Contos e Apólogos, adverte-nos a respeito de uma assembleia
no reino das sombras, composta por poderoso soberano das trevas, e milhares de falangistas da miséria e da ignorância. Depois de longa discussão, concluem que a melhor maneira de propagar as sombras e influenciar os médiuns, no sentido de que estes deixem sempre para amanhã a reforma da consciência. Olha como é. A gente pensa que nós não somos. Essa interação, mundo físico, mundo espiritual, é muito maior do que nós imaginamos. E esses senhores da treva, eles são muito inteligentes. Eles vão lá no nosso calcanhar de Aquiles, na nossa vaidade, né? E postergar a nossa transformação. Olha como eles penetram no processo consciencial da humanidade, influenciando-nos para esse processo. Deixa para amanhã. Amanhã eu resolvo isso. Não é assim que nós fazemos. Toda vez que nós não queremos fazer nada, nós vamos dizer assim, amanhã eu resolvo isso. Porque eu não pego o processo que está ali me perturbando e resolvo ele imediatamente. Mas não, eu vou deixar para amanhã. Num outro livro, também do Irmão X, Contos desta e doutra vida, o Espírito Irmão X conta, no capítulo Decisão das Trevas, ele discorre sobre a organização de obsessores. Há um debate entre o organizador de obsessões e dos tipos de obsessões sugerida aos terráqueos. Vejam como nós temos que nos preparar para esse processo de mudança, de transformação, de sermos pessoas melhores. E ao final da reunião, veja o que ele diz. Um espírito vampirizador, experiente, diz: será fácil treinar alguns milhares de companheiros para a hipnose em larga escala. Faremos com que os espíritas se acreditem santos de carne e osso. Pois bem, quantos de nós somos assomados pelos processos da vaidade? Porque fazemos uma pequeníssima coisa, transitamos num processo da caridade, fizemos e já nos sentimos superiores, maiorais. É aí que está a derrocada, aí que está o processo instalado dos espíritos trevosos, das obsessões, porque acreditamos num processo de caminhar de tarefa a ser concluída, que somos pessoas especiais, como não somos. Espíritas são devedores, estão dentro daqueles processos que mais devem, que precisam estar atentos, alertas, para que não sejam levados nesses processos trevosos. Devemos temer o poder das trevas por isso? Vamos ficar temerosos por isso? Dizem os amigos, não! Tenhamos em mente que a luz sempre triunfará sobre as trevas. Isso é absolutamente certo. As trevas jamais vencerão a luz, porque a treva é fruto da nossa ignorância. Nós só caminhamos na treva. Isso é um processo transitório. A luz é a eternidade, é o processo que se instalará para sempre. Jesus nos criou. O nosso Pai, Deus, nos criou para o processo da luz. O tempo depende de cada um de nós. As trevas, elas são, volto a repetir, fugazes, transitórias, mas não vamos dar aso para que ela se instale, porque para que possamos depois retirarmos esses processos obsessivos, demandará um tempo muito grande. Jesus disse certa feita: quem me segue não anda nas trevas. Essas são palavras sérias, de grande advertência. Se desejamos iluminarmos e sermos livres, espancando a cegueira do coração, é preciso transformarmos em espírito e espancarmos as viciações. O problema é que são poucos que se dispõem a andar conforme os ensinamentos do Cristo. Portanto, não basta frequentarmos a casa espírita. Isso não nos instrui
não nos coloca dentro de um processo de luz, senão a prática reiterada do bem. Que adianta entrarmos numa casa espírita, conhecermos os seus postulados, acharmos, por exemplo, que as mensagens são extraordinárias, maravilhosas, libertadoras, se a prática reiterada dessas lições nada significam? Jesus aliava suas lições ao processo da prática. Curou os demônios, os cegos, libertou a mulher hemorrágica, sem que sequer levasse uma mão na sua direção, curou o criado do centurião, tudo isso dentro de um processo, de uma prática. Nós chegamos à casa espírita, queremos que a casa espírita resolva todos os nossos problemas, mas não queremos envidar o mínimo esforço nesse sentido, nesse processo transformador. Portanto, cabe-nos a aliarmos a nossa vontade e seguirmos adiante. Então, não basta admitirmos Jesus, é preciso seguir-lhe os passos na prática reiterada das suas lições libertadoras. Então, uma questão se impõe. Por que nós nos delogamos nesses processos da sombra? O Espírito Emmanuel esclarece que quando Jesus designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, lhes atribuiu uma tremenda responsabilidade. Recomendou-lhes a não se deterem em conflitos e perquisições sem proveito, visto que a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então a luz não perquire, não indaga, segue, abraça, aconchega, liberta. Andai, disse Jesus, enquanto tendes luz, para que a treva vos não alcance, pois quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Então, esse é uma advertência de Jesus a nos afirmar que sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda, porque avançar sem luz é impossível. Queremos nos libertar? Todos queremos. Queremos a felicidade? Ela está ao nosso alcance. Por que o sofrimento? Porque o planeta Terra é um mundo que ainda está jungido aos processos das aflições e das dores. Dela nos livraremos como um pedido miraculoso, uma equação miraculosa que nós não seremos afligidos no decorrer das nossas experiências. Isso é um ledo engano, é uma sandice humana acreditar-se feliz, liberto sem que se empenhe sequer um momento na sua existência para alcançar, pelo mérito, as regiões libertadoras do universo. Discursando sobre a sua missão, o mestre falou sem rebulsos: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, exortando-nos, portanto, à prática amorosa. Afirmou: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Precisamos fazer com que a nossa luz resplandeça para que espanquemos as trevas da nossa ignorância, que ainda teimosamente permanece na intimidade de cada um de nós. Porque aceitando a luz, nós nos tornamos discípulos, seguidores do Mestre Jesus. Porque estamos, sim, posicionados como os aprendizes de Jesus. Se somos espíritos, discípulos sinceros, seremos sempre elementos refletores de maior ou menor limpidez da luz soberana que irradia na intimidade de cada um de nós. Joana, falando sobre o espírito da treva, diz ela, está em toda parte. É a Joana que diz, espírito da treva está em toda parte.
é aquele que produz estados aflitivos na alma, configurando pungentes conflitos que nos conduzem, não raro, a nefandas consequências morais. Se instalam no lar. São palavras textuais da Joana, traduzindo-se por problemas que se avultam desconcertando a paisagem doméstica, gerando discussões inesperadas que conduzem os contendores a ódios virulentos e perniciosos nas relações. Aí está o espírito da treva. São atuações devidamente urdidas por espíritos trevosos que envolvem nas telas da maledicência espíritos incautos, que somos nós, fragmentando velhas amizades que antes se firmavam em compromissos de lealdade fraterna. É o espírito da treva, ratifica Joana, está sim em toda parte. Esse membro atuante que constitui as forças do mal, por enquanto, ainda assola a conjuntura do planeta Terra, inspirando e agindo nas múltiplas áreas do departamento humano, objetivando desagregar e infelicitar as criaturas estigmatizadas pela agonia íntima que sofre, mantendo o comércio pernicioso de longo curso. Portanto, nós, espíritos encarnados, a Joana diz, nós damos aso a esses processos, no círculo das nossas afeições. É aqui o esposo rebelde, a genitora alucinada, o filho ingrato, o irmão venal, a filha viciada e ultrajante. Ali o vizinho irritante, o colega pusilânime, o chefe mesquinho, o amigo negligente, o companheiro hipócrita, exigindo de nós atitude de extremo equilíbrio. Espírito da treva, transmite a impressão de que não há lugar para o amor nem para o bem, como se a vida planetária fosse uma arbitrária punição e não sublime concessão do amor divino a benefício da nossa redenção. Aqui não é um exílio, como muitos imaginam, aqui é um planeta de transformação moral da humanidade. Aqui não é planeta para se punir, é planeta para se acolher e educar os espíritos rebeldes que estão alinhados no processo libertário. E diz ela ao final, para encerrarmos a noite de hoje, quando nos sentirmos enfraquecidos na luta, o espírito da treva estiver a vencer-nos após exasperar-nos longamente, quase colimando por empurrar-nos ao fosso da insensatez, lembremo-nos de Jesus e determinemos. Afasta-se de mim, espírito mau, e avancemos sem temer na direção do dever, sem olhar para trás. Que a paz do meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações, hoje e sempre.